Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 51 minutos pontualmente no horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E a gente começa com economia. O Brasil criou mais de 136 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado. O balanço foi divulgado pelo IBGE. O número é positivo, mas a parcela de brasileiros que ainda vive na informalidade continua grande. São mais de 18 milhões, são mais de 38 milhões de pessoas. O sonho da Maria é ser empresária. Estou fazendo curso de corte e costura. Meu sonho é ter meu ateliê próprio, entendeu? E sair da rua, porque trabalhar na rua não é seguro. Mas aos 43 anos e com 2 filhos para criar, teve que se arriscar a vender roupas na rodoviária de Brasília, o único meio que ela encontrou para conseguir alguma renda. O único meio que eu achei para pagar minhas contas, né? Porque eu pago aluguel e eu pago tudo, só sou eu na minha casa. Eu que sou chefe de família, então eu tive que dar um jeito. O salão fechou e não tinha o que fazer. Junto dela, outros 38 milhões de brasileiros vivem na informalidade. O dado é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aponta que com a falta de oportunidade no mercado de trabalho, o jeito é se virar como pode. Ainda de acordo com o Instituto, a pandemia de Covid-19 provocou demissões em massa em todos os estados brasileiros e, para sobreviver, cerca de 6 milhões de pessoas aderiram ao trabalho doméstico. Por lei, a atividade precisa ser formal, mas o IBGE apontou que 75% desses trabalhadores não têm carteira assinada. Em contraponto ao IBGE, o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou hoje que o país registrou um saldo de 137 mil novas vagas de trabalho em março. O número é referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e aponta que o país tem recuperado os postos que foram fechados no início da pandemia. Vamos aguardar os próximos meses para que nós tenhamos um ano, se não tão bom quanto o ano passado, porque foi um ano muito excepcional de retomada pós-pandemia, né, que seja um ano bastante positivo, com números acima de 1 milhão de novos empregos formais. Importante em termos de geração de renda, importante em termos de dignidade para os cidadãos brasileiros, e acho que nos coloca numa boa via para redução da taxa de desocupação do país, quem sabe para um dígito em algum momento no final do ano e início do próximo ano. Os dados do CAGED apontam que nos 3 primeiros meses deste ano, o Brasil registrou mais de 600 mil novos postos, bem diferente dos 33 mil registrados em 2020, quando houve primeiro pico da pandemia. Em São Paulo, no mês de março, o saldo é de 34 mil pessoas contratadas. Apesar dos números do Ministério do Trabalho e Previdência, a dona Maria ainda não conseguiu a tão sonhada carteira assinada e espera uma oportunidade. Enquanto isso, eu vou ter que ficar por aqui, né? Eu pago aluguel. A gente, quando paga aluguel, você paga hoje, amanhã você começa a juntar dinheiro para pagar o próximo mês, né? Então, não tem jeito. E ainda falando de economia, a inadimplência está no 3º mês seguido de alta no país. Só no mês passado, mais de 65 milhões de brasileiros não conseguiram pagar as contas em dia. São quase 40 milhões de faturas atrasadas. Os calotes aumentaram devido à alta do valor da energia elétrica e dos alimentos. Com aproximadamente 30% de inadimplentes, a falta de pagamento de juros a bancos e cartões de crédito liderou o ranking das dívidas. A inadimplência no Brasil está no 3º mês de alta seguida, próxima à registrada no pico da pandemia de Covid-19, em abril de 2020. No mês passado, mais de 65 milhões de pessoas não conseguiram pagar as contas em dia. A elevação das dívidas é um reflexo do momento atual do país, que registra uma diminuição na renda média dos brasileiros, além do desemprego, que por mais que tenha apresentado uma leve queda, continua na casa dos 12 milhões de desempregados. Pela falta de dinheiro, muitos brasileiros tiveram que escolher algumas contas para pagar e deixar outras para depois. Embora os indicadores apontem uma tendência de alta nas dívidas do país, algumas instituições realizam feirões para que os brasileiros não fiquem com o nome sujo. Só no mês passado foram mais de 2 milhões de acordos firmados. Outro fator que pode ajudar o brasileiro a quitar as pendências é a liberação do saque extraordinário do FGTS de até R$1.000, que começou na semana passada. Algumas dicas para deixar as contas em ordem são procurar os credores e propor uma renegociação, organizar os gastos, priorizar pagamentos e cortar despesas supérfluas.
E mudando de assunto, a gente fala agora da guerra na Ucrânia. Mesmo durante a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, à Ucrânia, os bombardeios continuaram. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques tiveram o objetivo de humilhar as Nações Unidas. A Rússia bombardeou Kiev nesta quinta-feira em uma investida que não ocorria desde meados de abril. A cidade recebia o secretário-geral da ONU e um porta-voz da organização disse que Antônio Guterres ficou chocado com o episódio. O funcionário das Nações Unidas garantiu que Guterres e comitiva estavam a salvo. A agressão foi condenada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O episódio diz muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação às instituições globais. Mostra os esforços de Moscou para humilhar a ONU e o que a organização representa. Zelensky contou que 5 mísseis caíram na cidade imediatamente depois da reunião que manteve com Guterres. De acordo com o porta-voz da ONU, o bombardeio ocorreu perto do local do encontro. O funcionário não detalhou a distância para a região de impacto na capital ucraniana. Kiev disse que os ataques ocorreram sobre o distrito de Shevchenkovsky e a ação foi realizada com mísseis de cruzeiro. E ainda falando da ONU, a Organização das Nações Unidas afirmou que mais de 3.000 migrantes morreram no mar em 2021 enquanto tentavam chegar à Europa. Segundo a ONU, o número é o dobro do registrado no ano anterior. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados detalhou que 1.924 pessoas foram declaradas mortas ou desaparecidas nas rotas do Mediterrâneo Central e Ocidental, enquanto outras 1.153 morreram ou desapareceram na rota marítima do noroeste da África para as Ilhas Canárias. Em 2020, foram registradas 1.544 mortes nas duas rotas. De acordo com o Acnur, a pandemia de Covid-19 e o fechamento das fronteiras teve um impacto sobre os fluxos migratórios, pois muitos refugiados e imigrantes recorreram a traficantes para tentar chegar à Europa. A maioria das travessias marítimas é feita a bordo de botes infláveis superlotados e em péssimo estado de conservação. Muitas embarcações desinflam ou viram, provocando a morte dos passageiros. Algumas viagens chegam a durar 10 dias. E olha só, o Vietnã inaugurou uma nova atração para turistas que não têm medo de altura. Uma ponte de vidro que fica a mais de 150 metros do chão e com direito a uma paisagem exuberante. Vamos conferir? A ponte para pedestres, construída no noroeste da província de Son La, no Vietnã, possui mais de 632 metros de largura e contorna um enorme penhasco. O piso da ponte é feito de vidro temperado produzido na França, o que a torna forte o suficiente para suportar até 450 pessoas ao mesmo tempo. Além de desafiar o medo de altura, os turistas que visitam a construção podem contemplar uma exuberante vista da vegetação que fica ao entorno da ponte. A empresa desenvolvedora do projeto diz que essa é a ponte com fundo de vidro mais longa do mundo, superando uma estrutura de 526 metros que fica no sudoeste da China, e funcionários do Guinness World Records devem verificar em breve a afirmação. Os chefes de turismo vietnamitas estão tentando atrair visitantes de volta após 2 anos de paralisações por conta da pandemia de Covid-19. Em meados de março, o país encerrou a quarentena para visitantes internacionais e retomou 15 dias de viagem sem visto para cidadãos de 13 países. Olha, e para acabar essa edição, a gente anuncia agora uma novidade. Já está no ar a nova plataforma de stream da Graça Filmes, distribuidora de filmes cristãos. Chamada de Graça Digital, a nova ferramenta traz um catálogo com dezenas de filmes, séries e desenhos que contém mensagens de fé, esperança e alegria. De acordo com a Graça Filmes, o conteúdo é focado no público evangélico e oferece opções de entretenimento e também inspiração. A plataforma já está disponível no site. O endereço do site é gracadigital.com.br. E vale a pena conferir. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado mais uma vez por sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!